Simon, quanto tempo leva para eu formar um hábito? Você deve estar se perguntando aí. Beleza, vamos lá, quero formar um hábito rápido. Minha resposta é: depende. Se alguém disser outra coisa além disso, só vai repetir o que ouviu falar e tá errado. Sabe aquela coisa de, cria um hábito em 21 dias? Não são em 21 dias, nem em 30 dias. Pelo amor de Deus, pessoal, eu quero estampar isso bem grande. O mito do hábito de 21 dias, desafio 21 dias, desafio emagrece 21 dias, desafio isso. Para, gente, é um mito isso. Talvez esse mito ele tenha sido iniciado pelo Dr. Maxwell Maltz, que foi um cirurgião plástico. O Dr. Maltz, ele supostamente constatou que amputados, pessoal, levam cerca de 21 dias para se acostumar com a perda de um membro. Então ele afirmou que pessoas precisariam de 21 dias para se adaptar a qualquer mudança na vida. Só que isso, pessoal, é um membro, tá? Não adianta querer comparar a perda de um membro com tentar beber mais água, por exemplo. Com tentar parar de fumar, com tentar começar a correr. Gente, são situações totalmente diferentes. Ou ainda, ambos não têm nenhuma relação com tentar, por exemplo, fazer 200 flexões por dia. Vai ter gente aí que tá querendo fazer. O estudo mais viável, gente, sobre a formação de um hábito, ele foi publicado em 2009 na European Journal of Social Psychology. Gostou do meu inglês, né? Tô criando o hábito de estudar inglês. Cada participante, pessoal, escolhia um comportamento específico. Por exemplo, você escolhe um comportamento ou bebida ou atividade para realizar no mesmo contexto todos os dias, por exemplo, depois do café da manhã, que é um hábito consolidado, durante 12 semanas. E qual foi a conclusão dessa pesquisa? Que o tempo médio, olha só, o tempo médio para um comportamento se tornar hábito era de 66 dias. Uau! Pois é, essa é a notícia ruim. A boa é que hábitos não tem um botão de liga ou desliga. Liga o hábito novo, desliga. Se você fizer 200 abdominais por 66 dias, o 60º vai ser muito, mas muito mais fácil que o primeiro. Mesmo ainda se não tivesse tornado um hábito. Criar um hábito, pessoal, é como subir uma ladeira de bicicleta. Você já tentou subir uma ladeira de bicicleta? Você tem que dar aquele... Depois vai ficando suave, você começa a descer. Subiu a ladeira, fica suave, desce. No início você precisa fazer todas as forças que a sua perna aguentar. Ela vai ficando mais fácil. Mas você precisa o quê? Continuar pedalando até chegar no topo da ladeira. Se você parar de pedalar, o que vai acontecer? Você vai retroceder e vai perder o processo. Ou seja, aqui entra a grande sacada dos mini hábitos. A primeira coisa que você precisa fazer para formar um hábito é a redução da resistência. Anota aí. Pega o teu espaço e anota. A primeira coisa que você precisa fazer para implementar um hábito é reduzir a resistência. Os hábitos são a maneira que o nosso cérebro tem para se comunicar internamente e realizar as coisas. Afinal, eles seguem o caminho de menor resistência. É isso que eu estou querendo te dizer mesmo. Olha que louco. Comportamentos novos, hábitos novos, não têm vias neurais formadas. Lembra da outra aula? Eles são arriscados para o nosso cérebro. São um caminho desconhecido. Imagina você pegar um caminho que nunca pegou, numa estrada. É arriscado, é desconhecido, você tem medo. Então, quando a gente não tem essa via neural formada, a gente precisa criar ela manualmente. Manualmente criar esse comportamento, o comportamento que você quer transformar na tua vida. E conforme a gente vai fazendo isso, a via neural ela vai crescendo e se tornando mais consolidada, fixando o comportamento. Repetição. Entendeu? Mas, ai do céu, como é que faz isso? Estou te explicando aqui agora. E é aqui que entra os mini hábitos. Por quê? Porque eu preciso que você crie esse caminho novo neural no teu cérebro e você não largue ele no meio do caminho. Que a sua necessidade por recompensas imediatas típicas do teu transtorno não deixe você na mão novamente. A gente vai acabar com essa história de ficar na mão.
para que a tua falta de dopamina, de noradrenalina, de maneira regulada, não venha levar você a falhar nesse processo de mudar hábito e criar novos comportamentos. Não importa o tempo que você leva para formar um hábito, se é 21 dias, 66 dias, 120 dias, porque o objetivo aqui é fazer todo dia mesmo. Dane-se se demora 6 meses. Tu vai fazer esse hábito novo a partir de agora todo dia, pô. Por que fazer exercício por 6 meses e desistir assim que chegar no objetivo? Pô, cara, tu chegou no objetivo e aí tu vai desistir? Isso é desanimador pra caramba. Não seria uma merda você regredir depois disso? O mais importante é você reconhecer os sinais de que um comportamento está se transformando num hábito. E eu quero começar tomando a liberdade de dividir o nosso cérebro, pessoal, em apenas 2 entidades distintas. Só para ficar fácil a nossa compreensão aqui. O cérebro inconsciente e o cérebro consciente. A estrutura do nosso cérebro, ela é bem mais complexa do que isso. Mas para facilitar o nosso entendimento, nós vamos separar o teu cérebro nessas 2 partes. Beleza? Eu costumo falar que o nosso cérebro tem a parte inteligente e tem o gerente esperto, que eu gosto de chamar, e tem o repetidor burro. Como assim? Você tá falando que tem uma parte do meu cérebro que é burra? Não no seu cérebro específico, mas no cérebro de todo mundo, nós temos uma parte burra. Por quê? Vou te explicar. Essa parte burra, pessoal, é a parte em que a gente chama de núcleos de base. E a parte do gerente esperto é a parte do córtex pré-frontal. Opa! Córtex pré-frontal. Qual a área do cérebro de quem é TDAH nós temos menor atividade mesmo? Pois é, justamente o córtex pré-frontal, que é o gerente esperto. No córtex pré-frontal, pessoal, ele é a parte que planeja, é a parte que dá ordem, é a parte que tem visão de longo prazo, é a parte que organiza. Por isso que você tem dificuldade em planejamento, você tem dificuldade em enxergar coisas futuras, porque a gente tem uma menor atividade justamente no córtex pré-frontal. Só que olha que louco, o córtex pré-frontal ele é o gerente esperto. É ele que dita as regras, é ele que é a parte racional, é a parte inteligente, vamos dizer assim, do nosso cérebro. Os núcleos de base, eles são as partes responsáveis por apenas repetir comportamentos. E os núcleos de base, eles buscam geralmente recompensas imediatas. E na tua vida como TDAH, você com teu dificuldade de autorregulação emocional, a gente já tendo menor atividade no córtex pré-frontal, como que a gente leva a nossa vida? Geralmente respondendo mais aos núcleos de base. E na realidade, os dois têm uma função muito importante, porque os núcleos de base, pessoal, eles são responsáveis por não gastar energia. Por isso que quando você escova o dente, quando você dirige, quando você faz coisas habituais, é o teu cérebro economizando energia. Só que quando economiza energia, ele não racionaliza, ele não planeja, ele não vê a longo prazo. Essa parte é do córtex pré-frontal. Então olha que coisa, para economizar energia, o teu cérebro ele cria hábitos e comportamentos. Só que para um hábito sair do córtex, só que para aprender esse hábito, começa no córtex pré-frontal. E com a repetição, você vai tornando isso um hábito e vai passando para os núcleos de base. Tá entendendo? Só que a gente tem menor atividade no córtex pré-frontal. Então, muito provavelmente, você levou uma vida, cresceu uma vida, tendo comportamentos e hábitos ruins que já estão nos núcleos de base. Então, olha que coisa louca. A gente tem que começar a mudar e criar hábitos novos. E a gente vai fazer isso como se o nosso córtex pré-frontal tem menor atividade, Simon? Por meio dos mini hábitos. A gente tem que diminuir a resistência, repetir e insistir para transformar esses hábitos que começam no córtex pré-frontal, que é o gerente esperto, para que eles passem pros núcleos de base. Entendeu como funciona? São essas 2 partes. Núcleos de base, gerente esperto, córtex pré-frontal e repetidor burro. Repetidor, núcleo de base, comportamento que você já colocou como hábito. Córtex pré-frontal são comportamentos que você vai começar, você vai ter que insistir, repetir. E aí que entra o detalhe chave. Repetir gasta energia. Teu cérebro, para economizar energia, para não deixar você tão cansado, ele transforma comportamentos que você está repetindo em hábitos e joga para o núcleo de base.
Núcleo de base ele nem vê fazendo, ele só vai e faz. E aqui que tá a grande sacada que a gente tem que começar. Você como TDAH já tem menor atividade no córtex pré-frontal. Por isso que é muito mais difícil para você criar hábito novo. Por quê? Porque a gente é emocional, a gente tem dificuldade na autorregulação. Então a gente responde a estímulos imediatos. A gente responde a assistir o Netflix. A gente responde a comer uma pizza. A gente responde a tudo que for recompensa imediata, que geralmente está ligada aos núcleos de base, a comportamentos habituais, a não gastar energia. Faz sentido para você? Então, frase que você tem que colocar na tua cabeça. Repetição é o idioma do cérebro. E eu quero que você comece a repetir isso todos os dias, a todo momento, para você não esquecer. Quando a gente cria hábitos, o objetivo é transformar o teu cérebro, tá? É transformar todo o nosso cérebro, tá? Com a repetição. O problema é que o nosso cérebro resiste a mudanças, a menos que essas mudanças proporcionem recompensas generosas. Porque você vai assistir o Netflix, comer pizza, porque é recompensa generosa, é gostoso. Entende? E aqui está uma deixa importante. Nós, TDAH, de novo, devido à nossa dificuldade de autorregulação, sempre buscamos recompensas imediatas. Por isso, nós temos grandes dificuldades em criar hábitos bons. Ao contrário de hábitos ruins. Porque hábitos ruins, comer pizza, Netflix e dormir, não fazer atividade física, geralmente eles trazem essas recompensas que são imediatas, que estão lá nos núcleos de base. Entende? Faz sentido para você? Então, na verdade, nós precisamos entender aqui dois conceitos cruciais para a mudança de hábito no que diz respeito ao nosso cérebro: repetição e recompensa. Você precisa repetir para tirar do teu córtex pré-frontal e jogar para o núcleo de base. E o seu cérebro ele vai estar mais disposto a repetir algo quando tiver recompensa. Tá entendendo? Faz sentido? Vamos para o exemplo prático agora. Você já dirigiu um carro sem direção hidráulica? Você tem que imprimir um esforço grande inicial, colocar uma força inicial grande no volante para que essa força gere uma reação no carro. E é exatamente isso que acontece no nosso cérebro. É exatamente assim que o teu cérebro lida com mudança. Cada movimento, cada hábito novo, cada comportamento que você quer fazer vai precisar gastar energia lá no córtex pré-frontal. E cada movimento produz um esforço com um resultado inicial insignificante. Como assim, Simon? Quando você chega em casa, depois de um dia de trabalho, depois de, sei lá, ter brigado com a namorada, com o teu namorado, com o teu chefe, e você não faz o que você se dispôs a fazer, sei lá, lê um livro, tá? Você está adiando há muito tempo. Ou então você chega em casa e você não treina, não vai na academia, e aí sempre vem aquela pessoa que olha para você e fala assim: você não teve força de vontade. Ah, faltou força de vontade. É verdade, você realmente não teve força de vontade. Mas não é porque você é vagabundo, não é porque você é preguiçoso, é porque você tem força de vontade e motivação interna em menor quantidade, olha isso, do que outras pessoas. Como assim, Simon? Peraí. É porque biologicamente, nós TDAH, nós somos diferentes. E para pessoas diferentes, se usam o quê? Estratégias diferentes. Então, o que eu quero que você entenda? Que você pare, de uma vez por todas, de ficar ouvindo as outras pessoas por aí. Que você pare de internalizar que é preguiçoso, que é vagabundo, que é isso ou aquilo. Você pode até estar sendo. Pode até estar sendo sim. E aí você vai começar a identificar quando você está sendo realmente preguiçoso, quando realmente você está sendo vagabundo, quando realmente você não está fazendo o que precisa ser feito. Mas você vai começar a entender que, de fato, você é biologicamente diferente. Que você funciona, eu e você, nós funcionamos de uma maneira que as outras pessoas não funcionam. Menor dopamina, menor noradrenalina, menor atividade no córtex pré-frontal. Por isso, menor engajamento, menor motivação em se manter repetindo, fazendo aquela ação, aquele projeto, até que ele se transforme em um hábito, passando para as bases neurais.
E é aqui que a gente vai começar a traçar o nosso plano de estratégia para os mini hábitos que vão transformar a sua vida.